Vejamos agora nossa aula de número 107 sobre a legislação em vigor dos exorcismo solene sobre os possessos. Então, embora qualquer sacerdote, mesmo como veremos, qualquer fiel, seja teologicamente capaz de fazer exorcismo, então mesmo que um sacerdote, mesmo que um fiel, teologicamente, porque tem conhecimento, estudo e preparo, seja capaz de fazer exorcismo, né? Mesmo sobre possessos, entretanto, desde há muitos séculos a Igreja dá a faculdade de exorcizar solenemente, isto é, de fazer exorcismo sobre possessos, só a sacerdotes distintos pela piedade e prudência, mediante uma expressa licença do ordinário e com a obrigação de observar fielmente o disposto no Código de Direito Canônico e no ritual romano. Então, mesmo com achando que tenha todo o preparo, algum sacerdote ou algum leigo, a Igreja Católica só dá autorização de exorcizar, fazer o exorcismo solene ao sacerdote que tiver a licença. Ok? Então, veremos aqui o que seria esta licença. Os exorcismos sobre possessos. Exorcismos solenes só podem ser feitos legitimamente. Vamos ver aqui o que leva a legitimar os exorcismos solenes. Primeiro, tem que ter licença peculiar para cada caso concreto e expressa, não pode ser presumida do ordinário do lugar, conforme o Cânon 1172, 1151. Tem que ter licença, não deve ser concedida senão a sacerdotes, não pode ser dada a leigos ou religiosos, não sacerdotes, de reconhecida piedade, prudência, ciência, integridade de vida. Então, outra lei é licença. Esta licença ela não pode ser dada a não ser sacerdote. Não pode dar leigos, não pode dar religiosos consagrados. Tem que ser ao sacerdote que foi autorizado para isso, que tem todo um preparo, tem uma vida santa, tem uma vida de prudência, é um sacerdote exemplo de vida. Também estes sacerdotes não poderão, senão depois de constatar, mediante diligente e prudente investigação, que se trata realmente de um caso de possessão diabólica. Então, para se fazer o exorcismo solene, também só se tiver comprovado e confirmado que há uma possessão diabólica. Não pode o sacerdote sair, a pessoa chega e diz assim: meu filho está possuído pelo demônio. O sacerdote primeiro vai ter que analisar, né? Antes de fazer, tem que certificar. Não tem que ficar nenhuma dúvida de que há necessidade do exorcismo, né? Aos exorcistas deverão observar cuidadosamente os ritos e as formas aprovadas pela igreja, certo? Então também deve seguir o ritual do exorcismo que eu falei para vocês, que é o livrinho vermelho, da capa vermelha de ritual de exorcismo, que é o ritual romano. Então tá tudo isso nos canos, tá? Cano 1148, 1151, 1172, certo? E os exorcismos são feitos normalmente na igreja. Onde é que são feitos os exorcismos? Na igreja ou em algum outro lugar pio ou religioso. Então, também no Exército São Miguel Arcanjo, por experiência, eu tenho feito exorcismo, às vezes, nas casas das pessoas. Muitas vezes não dá muito certo. Exatamente também por eu não ter local para fazer, então se tornava difícil. Às vezes, locais da igreja, como algumas comunidades, eu pedia licença para fazer. E às vezes os responsáveis da comunidade às vezes não gostavam muito, porque viu os escândalos que acontece na oração do exorcismo. E aí eu tive essas dificuldades, né, para poder fazer. Então às vezes eu tinha que fazer mesmo na minha casa, na casa de alguém do grupo de oração, porque às vezes era o jeito da própria casa da pessoa também, né? E com a graça de Deus a gente alcançava efeito, né? Mas diga assim, não faça isso em casa. Não faça isso em casa, viu? Não faça porque eu fiz por não haver opção, né? E a gente entende quando a graça de Deus acontece, porque acontece a graça e a libertação da pessoa. Então, os exorcistas observaram cuidadosamente todas essas fórmulas, então não podem ser feitos na igreja ou em algum outro lugar, salvo os casos de doentes, né, dos enfermos, ou a presença de motivos graves em contrário. Então, se não tiver como o possesso sair da casa dele, aí é o jeito de fazer na própria casa dele, no local, ou em outro local. Não porém diante de um público numeroso, não é bom fazer essas práticas em público numeroso. E eu também cheguei à conclusão que muitas vezes não é bom a família estar presente nos exorcismos, não dá muito certo, né? Sempre que os exorcismos mesmo que vai fazer na casa da família, né, eu
procuro hoje, quando for onde fazer, pedir para a família se retirar, dar uma voltinha, vai ali fora, na rua, vai lá conversar um pouquinho com a vizinha enquanto a gente faz a oração aqui. Então, sempre que os exorcismos devam fazer-se sobre uma mulher, sempre que os exorcismos devam fazer-se sobre uma mulher, é necessário que assistam ela parentes próximos ou mulheres de honestidade exemplar, a que a vítima esteja vestida decorosamente. Porque, como eu estava dizendo para vocês, se eu, homem, vou fazer um exorcismo sobre uma mulher, não vou fazer só eu e ela sozinho, vamos supor. Vai ficar a mulher a ser exorcizada e eu e mais 3 homens sobre a mulher, trancado no quarto fazendo exorcismo. E aí? Num local isolado. Tem que trazer aqui, nesse local isolado aqui, distante da cidade. O que vai entender? Então é bom escolher alguém, pedir para alguém da família, parente, alguém que acompanhe, que tenha coragem de acompanhar. É igual tiver que alguém acompanhar uma mulher tendo parto, né? Quem é que tem coragem de ficar lá olhando? Ou fazendo uma cirurgia. Tem alguém que vai querer acompanhar aqui a cirurgia do médico cortando aqui, da família? É mais ou menos isso, né? Fazer o exorcismo. Tem alguém corajoso que vai querer presenciar o exorcismo? Então, no exorcizar, o ministro deve ater-se ordinariamente às fórmulas do ritual romano, evitando em cada caso o uso de remédios ou de práticas supersticiosas. Então, é claro, você vai fazer o exorcismo solene, nada de remédios, né? Evitar, dependendo do caso, né? Como diz aqui, dependendo do caso, evitando em cada caso o uso de remédios ou de práticas supersticiosas, porque às vezes o exorcista vai fazer exorcismo e começa a misturar as coisas, né? A gente já estudou sobre superstições. Então, deve evitar absolutamente fazer perguntas não oportunas ou não adaptas ao escopo, ou seja, ficar perguntando coisas desnecessárias para o possesso, para o endemoniado, só o que for necessário, ou coisas não necessárias ou de mera curiosidade. Eu não vou ficar perguntando coisas para o possesso só porque eu estou curioso de saber de alguma coisa. Por exemplo, aí o demônio se manifesta lá, eu sou Lúcifer. Aí você vai perguntar, me conta aí, Lúcifer, a história, como é que você foi expulso do céu? Conte aí a sua versão para me saber. Você está curioso? Por que você é o dragão? É verdade que na mitologia grega, nos antigos estudiosos, você tem esse poder de aparecer em forma de dragão? Então, vamos evitar curiosidades, né? Bem como aqueles que visem a descobrir acontecimentos futuros, tipo também, se aproveitar da pessoa possuída para fazer consulta, para começar, em vez de estar exorcizando a pessoa, você está fazendo uma consulta de espiritismo, perguntando a pessoa endemoniada sobre coisas do futuro. Então, por outro lado, o exorcista deve perguntar ao demônio se ele está só. Olha algumas coisas que podem ser perguntadas. Se o demônio está sozinho, se tem mais com ele, ou com outros espíritos malignos, qual o nome deles, se está só, o nome, é importante saber o nome deles, o tempo do início da possessão e a causa. Gravaram aí? Vocês que ficam sentindo chamado a ser exorcistas, vendo esses estudos aqui de angelologia, que vão sentindo já o chamado a este dom, vai mexendo no coração de vocês, para depois terminar todos os estudos, for aprovado pelo formador, e depois o formador passar seu nome para o líder do exército, e o líder do exército, se aprovar você, que você for um bom aluno, estudioso, dedicado, aí você vai dizer qual dom você quer exercer, se você quer ir de exorcismo, aí você vai lá para o batalhão dos combatentes exorcistas. Então, o que você tem que fazer? Saber se o demônio está só, se é mais de um ou não. Como Jesus Cristo não perguntou quantos são, Jesus não perguntou quantos são, somos legião. Legião, para você ter uma ideia, era mais ou menos 6.000 demônios, porque eles chamavam legião de demônios, porque eles estavam comparando a quantidade de soldados romanos. Uma legião de soldados romanos correspondia a mais ou menos a 6.000 soldados. Então vai perguntar se está só, tem outros espíritos malignos com vocês? Qual o nome de vocês? Diga o nome. E o tempo que começou essa possessão. E qual foi a causa, ok? Então, os exorcismos podem ser realizados não apenas sobre possessos católicos, praticantes ou não. Então, como eu já falei, a prática do exorcismo, quem tem este dom, não precisa ser realizado só quem é católico praticante ou quem não é católico praticante.
Pode ser até sobre excomungados, pessoas excomungadas, mas também sobre pessoas de outras religiões. Podem ser feitos também, eu já fiz, sobre pessoas de outras religiões. Ou de todo pagão, ou se for uma pessoa totalmente pagã, pervertida. Você não vai. Ah, eu não posso fazer porque essa pessoa não é católica. Ah, eu não posso fazer porque ela não é da religião católica. Ah, eu não posso fazer porque é uma pessoa que vive uma vida de bagaceira. Não, você tem que fazer o exorcismo. E ponto final. Jesus, quantas pessoas ele não curou? Jesus não esperou as pessoas seguirem, as pessoas que foram curadas por Jesus. Jesus não esperou elas primeiro mudarem para poder Jesus fazer o milagre. Por isso que eu digo que as igrejas protestantes estão a servir de Satanás, enganando as pessoas, ludibriando, porque eles dizem assim: você só vai ser curado se você vier para a minha igreja. Ah, o demônio só vai sair da sua casa se você vier para a minha igreja. Não precisa. Jesus curou as pessoas, os endemoniados. Se você for ver aquele possuído, você já procurou saber a história daquele possuído onde os demônios entraram nos porcos? Que vida tinha aquele rapaz? Procurou investigar qual era a vida dele, a religião dele, se ele era um judeu, se ele não era um judeu. Jesus fez um milagre na vida dele, expulsou, tirou ele daquela prisão, vivia acorrentado em correntes, e as correntes se arrebentavam, tinha uma legião com ele. Então, irmão, por isso que eu digo, o protestante tem a mania de dizer: ah, você está sendo possuído pelo demônio, por que você não saiu dessa igreja católica? Porque você é uma pessoa que tem que mudar de vida, você tem que aceitar Jesus e vir para a igreja. Opa, não precisa disso, irmãos. Se você tem um dom de expulsar o demônio, não precisa a pessoa mudar de religião. Mesmo que ela seja liberta para a conversão dela, e ela não aceite depois mudar de religião, mais cedo ou mais tarde ela vai ser cobrada por Deus. Mas essa história de dizer que os protestantes dizem: você, eu já vi dizer isso de fato mesmo. A religião, se você não mudar de religião, por isso que você está acontecendo isso com você na sua vida, essas coisas, você está sendo possuído. Aí, por exemplo, a mãe é católica e o pastor vai lá e diz assim, e o filho dela está possuído pelo demônio. Ah, seu filho está possuído pelo demônio porque você tem esses monte de imagem aqui, católica. Vocês têm que renunciar a essa igreja católica, que ela é do demônio. De trás dessas imagens, desses quadros, tem demônio. Por isso que você não mudou. Não, gente, não é assim não. Primeiro você mostra que o produto é bom, não é assim? Então, se você tem um dom de exorcizar, mesmo aquela mulher católica, se você é um pastor que faz isso, e mesmo que aquela mulher católica, ela é católica, o filho está possuído, e você que é um pastor e foi chamado para fazer exorcismo, se você tem um dom de verdade, você vai expulsar o demônio daquela criança, sem a mãe precisar mudar para a sua igreja. Se ela quiser, ela vai decidir se muda ou não. Então entendam isso e que fique isto claro, porque isso é bíblico. O próprio Jesus Cristo fez isso. Ele exorcizou muitas pessoas e elas não precisaram mudar de religião. Curou também sem precisar mudar, como os 10 leprosos. Só um voltou, ou seja, só um seguiu Jesus, os outros não, mas foram curados. A teologia pagã, herética e pervertida e demoníaca dos protestantes diz assim: o milagre só vai acontecer na sua vida se você mudar de religião. Não, se você tem um dom de fazer milagre, faça o milagre na minha vida primeiro, antes de eu mudar de ser protestante. É isso que Jesus fazia, é isso que os verdadeiros seguidores de Jesus fazem. O milagre acontece independentemente da pessoa mudar ou não. Porque lembrando sobre os dons de serviço, eu tenho um dom para fazer o milagre na vida da pessoa, não importa a vida dela. É o dom de serviço, vai ajudar a santificar ela para ela se converter e ela ver. Agora, aquilo que vai me santificar, os dons de santificação que vai me santificar, que são 7 dons do Espírito Santo. Ok? Então que isso aqui fique bem claro. Não precisa, né? Então, desde que cada caso se tenha uma certeza moral de que se trata de verdadeiros endemoniados, então, conforme diz o direito canônico de 1917, no cano 1152, vai dizer isso: não precisa a pessoa ser católica para fazer o exorcismo. Ok? Finalizamos por aqui, vamos para a próxima aula.